Olá, meu nome é Leonardo Veloso, sou professor de liderança e coautor do livro O Líder Positivo. Sou economista e especialista em gestão e a gente vai falar aqui sobre liderança no século XXI. E eu te pergunto, o que é ser um líder no século XXI? Você já viu como o mundo de hoje mudou? Como as coisas estão totalmente diferentes? Como você pede comida pelo aplicativo do celular? Como você utiliza da tecnologia para se informar? Hoje o mundo mudou e a liderança também não é mais aquela que você conhece, aquela liderança autoritária, aquela liderança rígida. As pessoas têm muito mais acesso à informação, ao conhecimento e por isso a gente tem trabalhado muito mais a liderança dentro da gente, num processo de autorreflexão, de autoconhecimento mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito: dominar os outros é força, dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Essa frase é de Lao Tzu, que é um filósofo chinês, e ela já tem mais de 1000 anos, e ela expressa o tanto que é importante o domínio das nossas próprias forças. Eu vou falar um pouquinho mais para você nesse modo. E a gente vai falar sobre 5 características do líder do século XXI. A primeira é propósito, a segunda é oportunidade, a terceira é agir rápido, a quarta é assumir riscos e a quinta é parceria. Vem comigo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E como que esse curso vai dar certo para você? Você vai ver, lógico, os vídeos, a gente está junto aqui, você vai poder aprender um pouco sobre o conceito. Legal, essa é só a primeira fase. A segunda fase, você vai ver que logo depois de cada vídeo, você vai ter um exercício. É fundamental que você faça esse exercício ao final de cada bloco, tudo bem? Eu preciso que você, inclusive, termine o bloco, faça o exercício e daí você passa para o bloco seguinte. Podemos combinar assim? Ok? E o mais importante, você precisa agir. Tudo que você aprendeu, todo exercício que você fizer, você vai ter que depois validar ele com o seu público, ok? Posso contar com você para fazer isso? Seja você já um político experiente ou um político que quer começar agora, iniciando até uma campanha, você precisa validar isso com o seu público. Podemos combinar? Ok? Vamos lá, vamos começar. Você viu que no módulo passado nós falamos sobre as 5 principais características do líder do século XXI. Nesse módulo agora a gente vai ver sobre a primeira, que é propósito. Tudo bem? Vamos lá. Quando a gente fala de propósito, e essa palavra parece surgir o tempo inteiro em tudo que a gente vê, parece que ficou na moda hoje falar de propósito. A questão não é essa. Quando a gente fala de propósito aqui, a gente está falando de definir objetivos com clareza, de saber explicar, de saber se comunicar. Somente quando a gente consegue ter clareza daquilo que a gente quer, que a gente consegue envolver outras pessoas. Ser um líder é saber se comunicar com outra pessoa, é fazer com que ela tenha os seus pensamentos, com que ela tenha as atitudes envolvidas com aquilo que você quer que ela faça, com aquele projeto que você vai desenvolver. E para isso, você precisa definir com clareza, você precisa ter o seu objetivo muito claro. A gente vai fazer um exercício daqui a pouco onde a gente vai escrever isso, não se preocupe. Eu vou orientá-lo como você vai identificar isso de uma forma mais fácil. Isso vale tanto para você que está aí num projeto, numa campanha política, quanto num projeto de já exercendo o mandato. Sim, fundamental quando a gente está exercendo o mandato, que a gente defina tudo de uma forma muito objetiva, que a gente escreva isso e que as pessoas entendam exatamente. Você só vai ter o impacto na vida das outras pessoas se ela tiver muito claro como que ela se conecta com você em relação a isso. Tudo bem? E com isso, você vai conseguir fazer diferença na vida dos outros. Com isso, você vai fazer diferença na vida daquelas pessoas que vão estar junto de você dentro de um projeto. Porque hoje a liderança se baseia nisso. A liderança se baseia em convencer as pessoas de fazer algo que é importante, não só para você, não, mas para todos. Que é importante para cada uma das pessoas que estão naquela equipe desenvolvendo isso junto com você. Então eu te chamo agora para que a gente possa desenvolver um pouco mais isso daí. Vem comigo. Eu quero trazer para você alguns dados interessantes para que você possa perceber como hoje o líder do século XXI é fundamental que ele perceba e envolva as pessoas que estão junto dele. Você sabia que 89% dos empregados acham que os funcionários só saem do emprego por causa do salário? E por outro lado, 75%
pedem demissão por causa do chefe? É isso mesmo. E 12% dos empregados mudam de emprego pelo salário? Essa é uma pesquisa feita pelo LinkedIn. Isso, pelo LinkedIn. Hoje o LinkedIn é a rede social em que é mais utilizada para a contratação de pessoas. Pensa nisso. As pessoas, os chefes, né, de antigamente, achavam que as pessoas saíam do trabalho por causa do salário. E as pessoas hoje, elas falam que quando elas saem de determinado trabalho, elas saem por causa da sua liderança, do seu chefe. Veja como isso é importante nos tempos de hoje. As pessoas, elas estão junto com você para desenvolver um determinado projeto, para co-criar, para colaborar, para cooperar com algo, se ela acreditar muito nisso. Por isso é fundamental que a gente tenha propósito, clareza do que a gente está fazendo. Te convido agora para que a gente faça um exercício bem legal, onde você vai poder definir qual que é seu objetivo. Pensa em algum, meu objetivo é a campanha política e eu preciso juntar pessoas para fazer isso. O meu objetivo é desenvolver um determinado projeto no meu sindicato, na minha associação, ou junto com as pessoas que estão comigo aqui, num projeto político que eu já tenho. Eu sou vereador, eu sou deputado, eu sou prefeito de uma determinada região e eu preciso desenvolver esse projeto. Ok, define ele com clareza para que todos possam entender. Já viu que quando a gente escreve um objetivo, muitas vezes é até mais difícil para a gente escrevê-lo do que quando a gente pensa que ele já está pronto? Faça esse exercício que você vai perceber o quanto que as outras pessoas estão entendendo o mesmo que você. Gente, vamos lá. Fundamental fazer esse exercício. Vocês sabem que esse trabalho, ele é mão na massa. A gente está aqui e a gente só consegue gerar conhecimento se a gente aprender o conceito, a gente escrever ele e se a gente colocar ele na prática. Lembra, no primeiro vídeo que eu falei para vocês que a gente teria que ver o vídeo, fazer o exercício e depois pôr a mão na massa? Eu te convido agora para a nossa segunda etapa, que é fazer o exercício. Vamos lá. Nesse exercício, você vai identificar qual é o seu objetivo, de forma muito clara. Para isso, você precisa ter 3 coisas, ok? 3 coisas para identificar esse objetivo. Primeiro, você vai escrever para quem que é que você está fazendo isso. Exatamente, para quem que é que você está fazendo isso. A gente não faz um trabalho de liderança para nós mesmos. A gente não se torna líder, ou mesmo no campo político, a gente não se torna candidato de nós mesmos. A gente está sempre defendendo uma ideia, um grupo, alguma coisa. Então, para isso, nessa primeira parte desse exercício, você vai escrever para quem. Para quem que você está fazendo isso? Para quem que é esse projeto? Para quem que é essa ação que você está desenvolvendo? Na segunda parte desse exercício, você vai colocar qual que é a necessidade, qual que é o motivo. Isso que você está fazendo vai atender a necessidade de quem? Percebe? Então você já tem a pessoa para quem você está fazendo, ou as pessoas, a necessidade que essas pessoas têm, e por isso a gente vai partir para a terceira etapa. Nessa terceira etapa, você vai escrever o porquê, que é a verdadeira razão de você estar fazendo isso. Então vamos lá. Quer recapitular comigo? Qual é o seu objetivo? Para escrever ele de uma forma bem legal, você aí, com papel e caneta, vai colocar para quem que a gente está fazendo, é uma associação, uma pessoa, para quê, né? Qual que é a necessidade disso que essas pessoas têm e por quê? Por que que você está motivado em fazer isso? É assim que você vai conseguir levar outras pessoas com você para esse projeto, ok? Confio em você para que você pare agora, faça esse exercício e venha para o segundo módulo. Vamos lá! Olá, tudo bem? A gente está aqui no nosso terceiro módulo. Lembra que no primeiro a gente viu uma geral de que a gente ia fazer. No segundo, a gente falou sobre uma parte importantíssima, que é a primeira das características que a gente disse de um líder, que é o propósito. Legal? Você foi lá, fez o seu exercício direitinho e está vindo aqui para assistir a segunda característica comigo, que é oportunidade. E você vai ver o tanto que essa característica é importante no mundo de hoje. Você vai perceber de como é fundamental a gente estar ligado às oportunidades que surgem. E um líder do século XXI, ele tem que estar muito atento. Você deve ter ouvido falar isso. O líder do século XXI, ele tem que ter foco, ele tem que estar muito ligado naquilo que é importante para ele, ok? Por isso, você vai resgatar aquele exercício lá do vídeo passado. Você tem que ter muito bem definido qual que é o seu objetivo e aquilo ali te deu uma orientação boa. É nisso que você vai prestar atenção a partir de agora. Para a gente falar de oportunidade, você precisa estar aberto a algumas coisas.
Primeiro, você precisa estar muito receptivo às ideias que vêm da sua equipe, às ideias que surgem. Mais que isso, você como líder do século XXI, você precisa incentivar, você precisa incrementar essa relação com eles. Você precisa fazer com que eles se sintam muito à vontade para que eles possam, vamos dizer assim, fazer um brainstorm, ou como a gente diz aqui em Minas, um toró de parpite, liberar, fazer isso acontecer. A gente tem várias ferramentas, eu vou deixar depois para vocês algumas, que vocês podem fazer isso até online, e algumas sugestões de como realizar um brainstorm legal com a sua equipe. Mas primeiro você tem que estar aberto. Isso. Lembra que a gente falou lá atrás, inclusive daquela frase do Lao Tzu, sobre dominar a nossa força interior, que assim a gente consegue crescer e desenvolver como líder? É isso que você vai fazer agora. Ao estar ligado nas oportunidades, você precisa perceber o quanto que a sua equipe pode contribuir com isso. E é muito difícil. Eu sei, você que está aí me vendo agora, às vezes vai poder fazer um exercício de reflexão e pensar quantas vezes alguém próximo a você disse para que você fizesse algo ou sugeriu alguma coisa, às vezes até num tom de cobrança, e você se sentiu um pouco magoado com isso, ou acreditou, ou descartou aquela ideia, falou, não vou fazer isso não. Um líder do século XXI, ele tem que estar aberto a ouvir essas coisas. Ele tem que saber que essas opiniões são visões de fora, que são importantes para que ele possa sim refletir. E se isso é muito contra aquilo que você pensa, é um motivo a mais para que você possa parar e analisar essa situação junto com a sua equipe. Perceba, é uma grande oportunidade quando a gente tem um feedback de alguém que trabalha com a gente. Eu sei que às vezes isso é doloroso, não é fácil de fazer, por isso a gente também precisa treinar isso com a nossa equipe. Por isso que eu falei para vocês de fazer esse processo do brainstorm. A gente faz isso de uma forma aleatória, onde a gente estimula a criatividade daquelas pessoas que estão trabalhando conosco. É bem legal. A gente vai poder fazer um exercício aqui que você vai pensar um pouquinho sobre isso também, tá bom? E eu quero falar para você mais uma característica muito interessante dentro de oportunidades. Você pode fazer, inclusive, um exercício com 2 amigos. É bem legal de fazer. Você pode fazer e ver o quanto que você está antenado, o quanto que você está desenvolvendo essa habilidade, que é saber ouvir. Saber ouvir é uma das qualidades, uma das habilidades apontadas para esse novo século. Não, mas eu sei ouvir, eu escuto muito bem, eu sou muito bom de ouvir. Faça um teste, pegue 2 pessoas que você gosta, peça para uma contar uma história para outra. Uma história de 1 minuto, bem rapidinho, de como foi o dia. Peça para ela contar essa história e repare na pessoa que está ouvindo a história. É isso mesmo. Não se envolva com a história, não. Só repare como que essa pessoa está ouvindo. Eu te garanto que em menos de 20 segundos, essa pessoa que está ouvindo vai começar a interferir na história do outro. É isso mesmo. Difícil, né? A gente, na hora que está ouvindo uma história, em média, a gente demora 17 segundos para interferir e atrapalhar a outra pessoa que está contando. Isso sem falar que a gente começa a pensar em resolver o problema daquela pessoa. Exatamente. Ou, mais perto de 1 minuto, você já até não está nem mais ouvindo o que aquela pessoa está fazendo. É triste ouvir isso, né? Mas você vai ver e vai perceber. Peçam para que eles façam esse exercício e você só acompanha de fora. Primeiro você deixa a pessoa contar uma história de 1 minuto para outra, depois essa outra que ouviu, ela conta mais uma história de 1 minuto para essa outra que contou a história anteriormente. Percebe se isso vai acontecer, você vai ter uma surpresa. Perceba como essas pessoas, elas fugiram ali em determinado momento do que era realmente importante. Quero ouvir essa história. Por isso eu vou te deixar algumas dicas para que você possa fazer isso com mais clareza e assim aproveitar a oportunidade de quando você estiver falando com a sua equipe. Primeiro, foque nos olhos dessa pessoa ou foque no corpo, no gestual dela. Se você vê que você está saindo muito ali de quando ela está te contando essa história, preste atenção no tom de voz. Preste atenção se ela aumenta o tom, se ela diminui o tom, ou mesmo a emoção que ela imprime àquela determinada história. Foque nisso, no gestual dela, no físico, que você vai começar a perceber como que você vai se concentrar, principalmente numa história de 1 minuto. Dê essas 3 dicas rápidas para essas pessoas e refaça o exercício. Você vai ver como elas vão se sentir muito mais próximas e até vão se sentir mais conectadas, mais bem recebidas por quem está ouvindo. Beleza? Posso contar com você para fazer isso? Sabe por quê? Porque para que a gente faça isso e para que a gente seja um líder do século XXI e aproveite essa segunda característica que é a oportunidade, você precisa ter muita coragem.
Coragem, essa é a palavra. Coragem para abrir mão de toda essa certeza, abrir mão desse olhar só para o seu próprio ego e achar que você sabe fazer tudo ou que você é o dono de determinada situação. Poxa, mas professor, você está me falando isso assim, na cara dura? É isso mesmo. Se você quiser ser um líder para esse século XXI, e eu tenho certeza que você quer, porque você está aqui vendo esse vídeo, aprendendo um pouco mais sobre isso, você precisa ter essa coragem. Coragem de ouvir as pessoas, coragem de identificar quando você está errado, coragem de perceber como que a sua equipe pode contribuir para o seu trabalho. Isso não é vergonha, não. A gente já teve uma ideia lá atrás de quando a gente era dono da informação ou dono do conhecimento. Hoje isso não existe mais, por isso que a liderança mudou tanto. Vamos para o nosso exercício? Tem exercício sim. Nesse exercício, eu vou te pedir para fazer o seguinte. Você vai descrever para mim qual que foi a última vez, é isso mesmo, qual foi a última vez que você ouviu a ideia de alguém e colocou ela em prática. Difícil, né? Qual foi a última vez que eu ouvi a ideia de alguém e coloquei ela em prática? Mas professor, posso fazer isso da minha mulher? Posso fazer de um amigo do trabalho? Sim, fica à vontade. Eu quero só que você descreva. Lembra? Pode ser até naquele papel onde você fez o primeiro exercício. Descreva lá qual foi a última vez que você ouviu a ideia de alguém, aceitou, que fosse diferente da sua, é claro, e colocou ela em prática. Ok, mas antes de você ir lá escrever, peraí, não vai não. Você vai escrever essa ideia e depois você vai escrever o resultado dela. É isso mesmo. Você ouviu essa ideia, colocou ela em prática e qual foi o resultado? Foi bom? Foi ruim? Sim, claro. Às vezes eu ouvi a ideia de alguém, achei que ia dar certo, mas não deu. Qual que é o problema? Se você aprendeu com isso, você também saiu ganhando. Tudo bem? Posso contar? Vamos lá. Acaba de ver esse vídeo, faz o exercício e vamos para o nosso próximo módulo. Legal que você está aqui para a gente poder falar sobre a terceira característica. A terceira característica. A gente já falou lá da primeira, que foi propósito, a segunda, que foi oportunidade, e a terceira agora, que é agir rápido. Um líder do século XXI, ele tem inclusive sido chamado de líder ágil. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um líder ágil é aquele que não fica reclamando. Já viu isso? O líder ágil é aquele que percebe a mudança, muitas vezes até antes dela acontecer. É aquele líder que melhora um processo a partir de uma visão de futuro. É isso mesmo. O líder ágil, ele consegue pensar lá na frente. Ele faz um grande planejamento de tudo que vai acontecer. Não é assim não. O líder ágil, sabe o que ele faz? Ele dá pequenas tarefas. E nessas pequenas tarefas, ele avalia qual que foi o resultado. Com isso, ele consegue medir como que vai ser o resultado com tarefas maiores ou em projetos maiores. O que acontecia muitas vezes, quando a gente detinha todo o conhecimento e era autoritário, a gente mandava fazer e depois ficava reclamando. Hoje você consegue perceber de forma muito rápida, você consegue desenvolver, inclusive as pessoas que estão junto com você. Você dá uma tarefa para ela e vê o quanto que ela pode desenvolver isso. Dessa forma, você vai conseguir melhorar processos, engajar a sua equipe e gerar mais colaboração. Você precisa ser um líder ágil e precisa pensar lá na frente, dando pequenas atividades para que eles possam fazer. Tem uma frase muito legal que eu vou falar aqui para você que para mim simboliza esse perfil do líder ágil e que você pode adotar toda vez que você começar a reclamar. É a seguinte: se não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não puder mudá-la, mude a sua atitude, mas não fique reclamando. Essa frase é de Maya Angelou e ela fala justamente disso. Se você começa a reclamar ou se você começa a estar insatisfeito com alguma coisa, mude. Ou mude a pessoa que está fazendo isso, ou mude a sua atitude. Você pode ter certeza que em muitos casos, e a gente viu isso no módulo anterior, talvez a gente não esteja sabendo ouvir aquilo que a pessoa está falando pra gente. Ou a gente esteja querendo mais, criando uma expectativa maior do que aquela que a pessoa pode entregar. Tudo bem? Agir rápido é agir com clareza. Lembra do primeiro objetivo? Agir rápido é agir identificando oportunidades. Lembra da nossa segunda característica? Agir rápido é fazer, tomar atitude ao invés de ficar reclamando. Posso contar com você para mais essas características? Vamos para o nosso exercício agora, hein? Eu tenho certeza que esse exercício ele vai ser quase que um desafio, né? Nem só um exercício. É isso mesmo. Primeiro, eu
quero que você, numa escala de 0 a 10, sendo que 0 é nenhuma dificuldade e 10 é extrema dificuldade, eu quero que avalie, você se avalie, como foi quando você teve que demitir alguém. Ou quando você teve que tirar alguém de um projeto. Sim, como que isso aconteceu? Isso foi fácil para você? Demitir nunca é fácil, a gente sabe disso, mas você soube lidar ou você ficou postergando isso durante muito tempo? 0? Não, eu soube lidar. Foi difícil, eu identifiquei, vi que não era para aquela pessoa e troquei aquela pessoa de lugar. Muito legal. Então você põe lá em 0. 10, ou próximo a 10, é quando você fica postergando, procrastinando, você não sabe o que faz, você não muda e tudo que vai acontecendo ali não vai dando certo. Ok? Vamos lá, faça esse exercício. Mas antes de você acabar esse vídeo, você vai fazer também mais um outro exercício. Avaliando como foi para você essa nota, né, de 0 a 10, você vai listar pelo menos 3 ações que você pode fazer para diminuir ou fazer com que esse processo seja mais tranquilo para você, que você aproxime mais essa nota do 0, que ele seja mais fácil, que você seja mais ágil, tudo bem? Isso vai depender de você. Então, dê a nota e depois crie 3 ações que você possa identificar como que foi, qual a dificuldade que eu tive e o que eu posso fazer para melhorar. Tudo bem? Te espero no próximo módulo. Estamos caminhando aqui para o nosso 5º módulo. A gente já teve aí uma introdução inicial, falamos sobre a primeira característica, que é propósito, a segunda, que é oportunidade, a terceira, que é como ser um líder ágil, isso mesmo. E a quarta agora é como ser arrojado, exatamente. O líder do século XXI, ele precisa ser arrojado, ele precisa assumir riscos. Nós já falamos que o líder precisa ser ágil, que ele tem que estar aberto à inovação, e que a gente precisa saber, sim, calcular quais são esses riscos, mas a gente precisa saber que quando a gente se torna o líder do século XXI, a gente assume riscos. Mas, professor, por que você está falando que a gente assume riscos? A gente assume riscos porque você viu no módulo passado, onde a gente falou que a gente aproveita as oportunidades e a gente abre para a nossa equipe. Sim, a gente precisa ter, inclusive, coragem para fazer isso. Você viu que a gente falou de ser um líder ágil, de quando a gente dá pequenas tarefas para que as pessoas possam desenvolvê-las e a gente avaliar aonde elas conseguem chegar? Agora, em ser arrojado, assumir riscos, você vai perceber como que tudo isso pode simplesmente dar errado. Exatamente, pode dar errado. E aí, você está assumindo esse risco, porque você é o líder, você está na frente desse projeto. É você quem está assumindo a responsabilidade pelos resultados que vão ser entregues. É você, dentro da sua campanha ou dentro do seu projeto político, que vai assumir o erro disso. E muitas vezes esse erro impacta a vida de outras pessoas. Poxa, professor, então eu tenho que ser arrojado, não tenho que ser arrojado, eu tenho que assumir o risco, eu tenho que não assumir o risco? Deixa eu te contar uma coisa, você não tem outra solução. Você precisa assumir riscos, mas você precisa ter desenvolvido todas essas características. Você precisa saber avaliar como e quais riscos você vai ter. Lembra no módulo passado que a gente falou sobre ser um líder ágil, que a gente precisa dar pequenas tarefas e nelas você vê como que as pessoas vão desenvolver? Ali você já pode criar um balizamento. Ali você já pode saber aonde que elas vão chegar e como que você pode assumir esses riscos. Se a gente fala e quando a gente fala de inovação, a gente está falando de fazer coisas e a gente não sabe bem o que vai acontecer. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando principalmente, sabe do quê? De fracassos, de erros. A gente só consegue inovar quando a gente aprende com os nossos erros. Ninguém acerta de primeira quando está inovando. Você acerta de primeira quando você está copiando algo de alguém, quando você está fazendo algo novo, quando você está se expondo para a sociedade de uma determinada forma, e o político faz isso muitas e muitas e muitas vezes, você está assumindo riscos, riscos calculados, riscos juntos com a sua equipe. Por isso é tão fundamental que o líder do século XXI tenha essa equipe junto, trabalhe em cooperação, trabalhe de forma co-criativa, é isso mesmo. Lembra lá atrás que a gente falou do exercício de brainstorm? Você fez ele, você pelo menos viu como que você faz ele com a sua equipe? Então faça, você vai ver que todas essas atividades, todos esses exercícios que a gente está passando para você vão fazer com que você diminua esse risco. Mas tenha uma certeza, você vai ter que assumir riscos.
E para isso, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você encontra uma oportunidade que exige que você assuma riscos, como você reage? O que você faz? Reflita aí um minuto agora. Que posição que você tomou? Uma posição de risco, vamos ver o que dá, ou uma posição de cautela? Sim, tem momentos da nossa vida e determinadas situações em que a gente age com mais cautela. E tudo bem, isso não quer dizer que você não é o líder do século XXI, não. Você só precisa ter isso mapeado. Por isso, a gente vai fazer um exercício que vai te ajudar bastante em identificar esses riscos. Vamos lá. Esse exercício ele é muito simples. Você vai pegar, aí, da forma como está sendo mostrada, duas colunas. Na primeira, você vai listar quais são os riscos. Exatamente. Pense numa determinada situação e como eu reagiria. Se tivesse uma determinada situação no trabalho, eu reagiria dessa forma. Aqui eu assumi alguns riscos. Tem uma determinada situação que ela é em família, que envolve meus filhos. Aqui eu agi com mais cautela. Faça isso, elenque pelo menos umas 5, 6 situações e veja quando você age com risco e quando você age com cautela. Legal? Bem simples, né? Mas é importante que você faça para que você possa perceber até onde que você vai. Porque quando a gente está fazendo uma campanha ou quando a gente está trabalhando num determinado projeto, as decisões são muito rápidas e a gente já precisa ter isso balizado. Aonde? Dentro da gente. Então, quando você faz esses exercícios, você consegue perceber isso dentro de você. Vai ficar mais fácil para tomar uma decisão na hora que ela precisar acontecer. Tudo bem? Veja aí, da forma como está no slide. De um lado você lista quando você vai assumir risco e do outro as cautelas. Professor, eu preciso fazer só 5, 6? Faça quantos achar necessário. Quanto mais você fizer, mais preparado você vai estar. Vamos lá. Olá, tudo bem? A gente está aqui indo para o nosso último módulo. Professor, que pena, né? Que pena, eu também acho. Foi muito bom estar aqui com você e participar dessa sua formação. Lembra que a gente fez uma combinação lá no nosso primeiro módulo, né? Conceitos, os vídeos, segundo, exercício e o terceiro, aplicar a parte prática. Só assim você gera aprendizado. Você combinou comigo que você ia fazer isso e eu espero que você faça, tudo bem? Vamos lá. E nesse sexto módulo, a gente vai falar sobre uma característica que é fundamental, que são as parcerias. Claro, né, professor? Poxa, achei que até agora a gente não ia falar do time que está jogando junto com a gente. Não, a gente vai falar dele sim. E eu vou te falar algo que é fundamental para esse líder do século XXI. Saiba escolher uma equipe de forma diversificada. Isso mesmo, que tenha conhecimentos e aprendizados múltiplos, que sejam diferentes. Professor, mas como? Eu sempre aprendi que eu tinha que escolher aquela turminha que está junto comigo, aquele pessoal que eu confio. Lembra, lá no começo, quando a gente falou de propósito, lembra disso? Que a gente tem os objetivos que são definidos com clareza? Esses objetivos, todos da sua equipe, precisam estar alinhados. Todos precisam acreditar nisso, mas cada um pode ter sua competência, cada um vai ter a sua qualidade. A gente precisa de ter uma equipe que é diversificada. Só assim você vai conseguir se adaptar, criar projetos ou mesmo uma campanha que seja vencedora. Hoje em dia, a gente sabe que todas as pessoas, elas fazem muitas coisas. Você não tem mais aquela sequência de fazer ou se formar em alguma coisa e fazer isso para o resto da vida. É muito difícil. Você tem que aprender marketing, tem que aprender administração. Que seja um médico hoje, tem que saber lidar com a tecnologia, um advogado, enfim, as equipes multifacetadas, diversificadas, elas são fundamentais. E essa é a nossa terceira característica. Um time diversificado, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te trazer novas ideias. Aí a gente volta para o conceito número 2. Lembra que a gente falou sobre as oportunidades? Então, um time com novas ideias traz novas oportunidades. E novas oportunidades trazem novos negócios. É isso mesmo. Você vai conseguir ter várias visões sobre uma mesma situação. Olha que legal, ver quanto que isso pode agregar no seu trabalho no dia a dia. Sem falar que se você já é um agente político, você vai conseguir ter várias opiniões. E assim, a sua chance de acertar e diminuir o risco é muito grande. Por isso, fique muito atento na formação da sua equipe para que você possa ter pessoas com experiências diferentes.
A gente está vivendo muito essa época de respeitar a experiência, a jornada do nosso cliente, a jornada do nosso eleitor. É isso mesmo. E para entender, eu preciso de pessoas que vivam um pouco como é a vida deles, que saibam como é a vida deles. Hoje em dia, a gente vive muitas vezes dentro da nossa própria bolha e não consegue entender como é que funciona o mundo adiante. Ou acha que todo mundo vive o mesmo mundo que a gente. Não, não é assim. Eu tenho certeza que você sabe disso. Por isso, está montando uma equipe, ou já tem uma equipe hoje, que é bem diversificada e que consegue desenvolver um trabalho com vários tipos de ideia. Legal, então você já sabe como montar a sua equipe, já sabe que você precisa de ter parcerias e que precisa desenvolver essas parcerias. Lembra, quando você identificar seu objetivo, claro, talvez aquela parceria ou aquela pessoa que você não considerava o seu amigo, talvez ela tenha o mesmo objetivo que você e talvez vocês consigam realizar coisas juntos. E isso, hoje, no século XXI, é fundamental. Vamos estabelecer parcerias por objetivos. Tenho certeza que você vai sair ganhando com isso. E agora eu te convido para fazer um exercício que vai exigir um pouquinho da sua habilidade em entender como funciona a sua rede de contato. Vamos agora para o nosso último exercício. Nosso último exercício, é isso mesmo. Você vai fazer uma lista de 100 pessoas que você pode contar para esse seu projeto. Seja um projeto, uma campanha, aquilo que você está fazendo. Vamos lá, vamos listar essas 100 pessoas e você vai colocar o nome delas, a mais simples, aquela que ficar melhor para você. E você vai fazer com que elas possam divulgar alguma coisa. Você pode utilizar, inclusive, das redes sociais, que elas compartilhem algo que você passou para elas. Exatamente, você vai testar um pouco dessa sua liderança do século XXI agora. Esse é o nosso exercício final. Quero agradecer a sua presença aqui, de estar comigo durante todo esse módulo. Foi bem legal, né? A gente descobriu sobre as 5 características do líder do século XXI, como desenvolvê-las, como desempenhá-la, e você tem um mapa que você criou com os seus exercícios para que você possa fazer isso no dia a dia. Lembra do que a gente combinou lá no primeiro módulo. Você precisa assistir o conteúdo, fazer os exercícios e colocar em prática. Se não colocar em prática, o aprendizado fica capenga. A gente combinou isso e eu espero que você cumpra agora. Um grande abraço e até o próximo.